Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, diante daquela multiplicidade de leis, de preceitos do judaísmo do tempo de Jesus, 613 preceitos, 365 deles negativos, os demais positivos, era talvez uma armadilha muito fácil perguntar a alguém qual era o maior mandamento no meio de tantas regras. E Jesus vai ao coração da fé de Israel, aquela profissão de fé do Deuteronômio: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Portanto, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração. Deus é um só, não é dividido em várias divindades. Por isso, o nosso coração também não pode ser dividido, deve ser dado inteiramente a Deus. E Jesus continua falando de um segundo mandamento semelhante ao primeiro: amar o próximo como a si mesmo. Respondendo uma pergunta que não foi feita, porque não se perguntou qual o primeiro e o segundo mandamento, mas apenas qual o maior. Jesus aqui manifesta que existe uma unidade entre o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. E essa identidade, essa unidade entre os dois tem como palavra-chave essa que Jesus diz aqui: o segundo mandamento é semelhante a esse. Jesus, usando a palavra semelhante, remete ao primeiro capítulo do Gênesis, onde Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus faz o ser humano a sua imagem e semelhança, Ele os cria, segundo o texto do Gênesis, como homem e mulher, literalmente macho e fêmea, né? A Bíblia depois traduções usam a palavra mais delicada, homem e mulher. Ou seja, que quando o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, ele é criado na forma da comunhão, na forma do amor, na forma da comunhão entre pessoas. De certa forma ali, Deus já desde o início, Ele está revelando no ser do homem aquilo que vai se tornar a revelação plena no Novo Testamento. Deus é amor, Deus é comunhão de pessoas, Deus é um só, mas não é solidão, é comunhão. O Pai gera o Filho e entrega ao Filho tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem. O Filho, imagem perfeita do Pai, entrega ao Pai tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem. O amor de entrega, de doação do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, constitui a pessoa do Espírito Santo, a pessoa amor, a pessoa dom na Santíssima Trindade. Um Deus que é comunhão no mais íntimo do seu ser. Ao fazer a sua imagem e semelhança ao ser humano, Ele cria o ser humano na forma da comunhão e faz o ser humano ser um ser para a comunhão, para o amor. Por isso, não é possível prestar culto
e adoração a Deus sem reconhecer a sua imagem no ser humano. E isso ainda se torna mais forte no Novo Testamento, porque o Filho eterno do Pai assume a nossa natureza humana, e como a Igreja ensina, Cristo, ao assumir a nossa natureza, se liga, se vincula de uma certa forma misteriosa a todo ser humano, de forma que em todo ser humano existe uma presença de Cristo que espera ser reconhecida. E é assim que Jesus mesmo nos fala no capítulo 25 de Mateus: tive fome, não me destes de comer, ou me destes de comer, para os eleitos, né? Tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, doente. Então, Jesus se identifica com todo ser humano, mas de uma forma especial. Cristo, a partir da sua cruz salvadora, se identifica com o irmão, a irmã mais necessitados, onde ele espera ser reconhecido, no rosto mais desfigurado, ele espera ser encontrado. E é por isso, irmãos e irmãs, a Igreja, principalmente a Igreja no Brasil, na América Latina, tem falado desde há tantos anos, né, da opção preferencial pelos pobres. Muitas vezes é entendida não a partir da nossa fé cristã, mas a partir de outras categorias políticas, sociológicas, ideológicas, econômicas, etc. Quando, na verdade, a questão da opção pelo pobre é uma questão de amor. Numa família, o pai e a mãe amam a todos os filhos por igual, mas se um deles está doente, se um deles está fraco, se um deles tem problemas, ali vai uma especial atenção do pai, da mãe, dos outros irmãos, para aquele membro da família mais necessitado. É questão de amor, não de ideologia, não de política, não de outros discursos. A Igreja não precisa deles, a nossa fé cristã não precisa de nenhum outro discurso fora da nossa verdade. Cristo está presente em todo ser humano, mas de uma forma especial, o Cristo crucificado, naquele nosso irmão que sofre. Como é que nós podemos, irmãos e irmãs, reconhecer e adorar a Deus, reconhecendo o seu rosto, a sua imagem e semelhança no ser humano? A gente pode fazer isso de várias formas. Não precisamos de ocasiões especiais para isso. Se o amor brota do nosso ser em comunhão com Cristo, não precisamos de grandes ocasiões. Caridade, o amor reveste as formas até as mais cotidianas. Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor. Primeira forma do amor, da caridade, é a boa educação. E o princípio da boa educação é aquele: não quero ser pesado para o outro, não quero carregar o outro com a minha presença, pelo contrário, quero ser leve, quero aliviar o peso do meu irmão, da minha irmã. Hoje eu estava lembrando a fala da minha avó, que tinha nascido lá na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, e lá eles têm todo um vocabulário próprio. Então, quando ela falava que alguém era muito chato, ela dizia: que cargoso, né? Quer dizer, uma pessoa que tem uma carga, que te carrega, né? Eu, quando era pequeno, era muito curioso e sentava do lado do meu pai, quando ele jantava, e começava a fazer
todas as perguntas possíveis e imagináveis para ele, porque eu pensava que o meu pai sabia de tudo, né? Meu pai era o grande Google da época, né? E a minha avó assistia aquilo e dizia assim para o meu pai: mas como o tempo está cargoso, hein? Né? Como dizendo, como o clima está carregado, mas ela queria dizer, como está chato esse teu filho, né? Que te faz tanta pergunta, né? Então, esse desejo de não ser cargoso para o outro, né? De não ser uma carga a mais na vida do meu irmão, da minha irmã, que geralmente é tão difícil. E como eu posso aliviar a vida do meu irmão, da minha irmã, com um sorriso, com uma palavra de bondade, com um gesto de gentileza, com um gesto de educação, com um gesto de deferência, de dar ao outro o primeiro lugar. Ali eu mostro que eu sou uma criatura nova, que eu já não tenho mais o meu centro em mim mesmo, que eu já não sou mais adorador de mim mesmo, mas adoro o Deus único e verdadeiro, reconhecendo o seu rosto e servindo a Ele no meu irmão, na minha irmã, e de forma especial naquele mais necessitado que Deus coloca no caminho da minha vida. Peçamos nessa Eucaristia, irmãos e irmãs, onde Cristo se entrega a nós sem reservas, e nós também nos entreguemos por inteiro ao amor de Deus, servindo, reconhecendo o seu rosto no nosso irmão, na nossa irmã.